Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele esteja conosco e nos transforme na nossa vida. Nós vimos ontem que quando o Espírito Santo entrou em Saul, o primeiro rei dos judeus, ele teve uma transformação imediata. Ele se transformou em um novo homem. Ele foi um novo homem. Assim nós temos de pedir ao nosso Deus que, ao nos enviar o Espírito Santo, que entre dentro de nós, ele nos transforme também num novo homem, numa nova criatura, para que nós possamos ter uma nova vida, para que nós possamos ter um novo caminho indicado pelo Espírito Santo de Deus. Nós te invocamos o Espírito Santo de Deus para que a nossa vida seja transformada, para que nós nos tornemos uma nova criatura, observando a sua força, a sua energia, o seu vigor, a sua sabedoria e a sua luz. É o que nós pedimos no santo nome de Jesus. Vamos declarar agora que estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu santo nome. Vem cumprir a tua promessa e vem estar conosco no santo nome de Jesus. E os que creem digam amém, glória a Deus. O Estadão de hoje, o jornal Estadão, o Estado de São Paulo, ele tem uma notícia que nós vamos comentar aqui. Municípios da Bahia cancelam festa junina. E ele diz assim: a prolongada seca no semiárido baiano, considerada a pior em 3 décadas, começa a causar o cancelamento da mais tradicional festa do interior da Bahia, a festa de São João, comemorada em todos os 417 municípios do estado. Dos 231 municípios que decretaram situação de emergência por causa da seca, 215 tiveram a situação reconhecida pelas administrações estadual e federal. 20 já anunciaram o cancelamento de festas e 17 informaram que pretendem reduzir o número de dias e de atrações das comemorações. Existe uma situação grave na Bahia de uma estiagem que já dura há muitos dias e é a pior em 30 anos. Aí a gente vai em outro lugar, no Rio Grande do Sul, a estiagem também está forte. Ou seja, a seca está assolando todos aqueles municípios do Rio Grande do Sul. Mas o que teria a ver esta notícia com a nossa palavra de hoje? O que tem a ver a seca, a chuva, o sol, com o Senhor Jesus que nós pregamos insistentemente? Vamos à Bíblia para vermos aonde é que estão essas bases para nós invocarmos o Senhor Jesus nessa circunstância. Quando, no capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, quando Samuel vê aquela situação aflitiva que estava o povo, porque havia desobedecido à lei de Deus, havia desobedecido ao Senhor, olha o que Samuel diz ao povo: se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atentares a vós, e não lhe fores rebeldes ao seu mandado, e seguirdes o Senhor, vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, sereis bem. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra vossos pais. Então Samuel diz àquele povo aflito, aquele povo angustiado, acossado pelos inimigos, ele diz: se vocês obedecerem à voz de Deus, se vocês seguirem a voz de Deus, se vocês estiverem bem com Deus, bem será para todos. Mas se vocês desobedecerem à voz de Deus, então a mão de Deus será pesada contra vocês. Aí Samuel diz assim: ponde-vos agora diante de mim e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Samuel falou aquilo e ele disse: agora eu vou provar para vocês
como é que Deus funciona. Então ele diz assim, não é agora o tempo de colheita, porque no tempo de colheita, obviamente, não deve chover. Por quê? Se a pessoa vai colher, com a chuva em cima, ele acaba perdendo os grãos. Então, Samuel diz assim, não é agora o tempo da colheita, portanto, não é agora tempo de seca? Clamarei, pois, ao Senhor, e ele dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que grande é a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Então Samuel disse, se vocês obedecerem, Deus estará convosco. Se desobedecerem, a mão do Senhor será pesada sobre vós. E vou mostrar, disse Samuel. Agora não é tempo de seca? É. Então eu vou invocar Deus e ele vai mandar chuva e vai mandar trovões aqui. E ele invocou e veio chuva e veio trovões. Mas será que essa foi a única vez que a gente encontra isso na Escritura? Várias vezes. Vamos citar uma outra. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, está escrito assim, Elias prediz grande seca e corvos o sustentam. Olha o que está escrito aqui. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei de Israel, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O rei Acabe foi um rei ruim, foi um rei pecaminoso, foi um rei que pecou diante de Deus, um rei idólatra, um rei que se uniu a Jezabel, que foi uma rainha terrível, uma rainha pecaminosa. E Elias foi mandado para repreender aquele rei. E Elias diz, estou te repreendendo pelos pecados que você fez, pela desobediência que você fez a Deus, e para provar isto, você verá que durante os próximos anos haverá uma grande seca em Israel. Haverá uma grande seca em Israel. Aí a história conta que durante 3 anos e meio houve seca em Israel, a ponto que houve fome em Israel. Ninguém mais podia fazer mais nada porque a fome era muito grande e a seca era demais, muito grande a seca em Israel. Aí chegou o tempo de Elias mostrar que Deus tinha o poder de salvar aquele povo. E aí nós vamos no capítulo 18, no versículo 41, está escrito assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E aí, daqui um pouquinho, dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Por quê? Porque está escrito assim, porque Elias subiu ao Monte Carmelo, e encurvado sobre a terra, meteu o rosto no chão, ajoelhou e orou. Então, numa hora, Elias, mandado por Deus, diz, não vai chover mais nessa terra. 3 anos e meio depois, o povo na miséria, o povo naquela tristeza, Elias se prostra no chão e ora diante de Deus. E aí está escrito assim, os céus se enegreceram, nuvens e vento, e caiu grande chuva. Esse fato aqui de Elias, nós temos comprovado na epístola do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que no capítulo 5, ele nos narra esse mesmo episódio. Ele diz assim, Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a nós. Era um homem igual aos nordestinos que estão passando seca lá na Bahia, igual aos baianos, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. No versículo 18 ele continua. E orou Elias de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Vejam, gente, como é que funciona a coisa diante de Deus. Nos dois exemplos, Samuel pediu chuva, e a chuva veio, Samuel pediu para parar, e a chuva parou.
Elias, outro profeta, declarou que em castigo ao rei Acabe e ao povo que estava desobedecendo a Deus, pela idolatria, vejam bem, pela idolatria, não iria chover durante 3 anos e meio. E de fato não choveu, como o próprio Tiago aqui, na epístola de Tiago, no capítulo 5, ele diz, Elias orou e durante 3 anos e meio não choveu. Elias orou de novo e a chuva veio em abundância e germinou a semente. O que tem a ver isso tudo com essa notícia de que no sertão da Bahia já a seca perdura por muitos dias e já há 30 anos nunca houve uma seca como essa, a ponto de suspenderem os municípios todos, os 417 municípios, as festas de São João, que são feitas no dia 24 de junho. Vejam a situação que se espelha ali. A situação é idêntica àquela dos israelitas. Idêntica, igualzinha. Não tem diferença nenhuma. Lá não choveu porque eram idólatras. Lá não choveu porque eles veneravam os Balaíns. Lá não choveu porque Elias, mandado por Deus, disse, esse povo idólatra não terá chuva. A situação é idêntica na Bahia. Porque é que nós passamos secas aqui no Brasil e porque é que nós passamos chuvas intensas. Nós temos de voltar à criação da terra. Deus criou essa terra em harmonia. Deus criou essa terra harmonicamente, a ponto de que eu sou criado por Deus e eu estou falando aqui agora, a minha boca fala, o meu pensamento pensa, os meus olhos olham, as minhas mãos fazem gestos, tudo harmonicamente. E quando essa harmonia deixa de existir, é porque Deus intervém ou deixa o diabo intervir para que seja castigado aquele que está desobedecendo a lei de Deus. Por isso existe gente que não consegue fazer gesto, porque os dedos estão duros. Por isso existe gente que não pode mexer os braços. Por isso existe gente que não pode andar. Por isso existe gente cheia de doença. Por quê? Porque o pecado tomou conta da vida dela, ela não confessou os pecados, ela não pediu perdão, e o diabo então está deitando e rolando nesta pessoa. A mesma coisa é a natureza. A natureza foi constituída por Deus harmônica, de maneira harmônica, de maneira maviosa. Deus, quando fez o mundo, ele fez para dar tudo certo. Deus não fez o mundo para chover muito aqui, não chover nada lá. Deus não fez o mundo dessa maneira. Ele fez o mundo de maneira harmônica. E quando a natureza perde essa harmonia, quando a natureza perde este acordo, este conjunto, é porque Deus se retirou e deixa o diabo tomar conta. E deixa o diabo realizar aquilo que ele quer fazer. Aqui no sertão da Bahia, e como em todo lugar do Brasil, quando chove demais, pode ter certeza, é o pecado da idolatria. Quando chove de menos, pode ter certeza, é o pecado da idolatria. E o povo é tão ignorante nessa matéria, que em vez deles buscarem o gerador da força, o Todo-Poderoso, aquele que tem tudo nas suas mãos, em vez deles fazerem como o povo hebreu, o povo hebreu se lançou por terra, pediu perdão dos seus pecados, destruiu as suas imagens, e aí veio chuva. E aí veio chuva. O povo hebreu, toda vez que ele saía da norma de Deus, toda vez que ele desobedecia a palavra de Deus, toda vez que ele aprontava com Deus, Deus tirava a sua mão e o diabo tomava conta. Aí o povo via a ação demoníaca, o povo rasgava as vestes, jogava poeira na cabeça, chorava, pedia perdão a Deus. Deus se condoía daquela situação e Deus voltava a acudir aquele povo. Aqui nós temos uma terra de idolatria, uma terra de Balaíns, uma terra que Deus amaldiçoa, porque não obedece à sua lei, não obedece à sua norma. Deus se retira e deixa o diabo tomar conta. Por isso essa seca. Não há outra razão.
Porque há desobediência à lei de Deus. E aonde está essa desobediência? Vamos ler aqui um trecho de Mateus, no capítulo 4, que diz a tentação de Jesus. Jesus saiu do seu batismo com toda a sua força e foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado lá. Aí você vai me dizer, mas Jesus não era Deus? Não era o Filho de Deus? E como é que o diabo pegou e levou lá para o deserto? O Jesus que foi lá foi o Jesus homem. O Jesus homem. Que o diabo tentou para ver se destruía o Jesus homem. E lá o diabo tentou Jesus de várias formas, de várias maneiras. Mas a última maneira, a última tacada que o diabo deu foi esta. Levou Jesus ainda, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, porque isto é meu, se prostrados me adorares. Então o diabo pega Jesus, leva num alto monte, mostra toda a terra e diz, olha, tá vendo toda essa terra aqui? Tá vendo tudo isso? Tudo isso é meu, porque o pecado me deu, porque o erro me deu, porque a desobediência me deu. Mas eu vou te dar tudo isso se você, por um instante, se prostrar aos meus pés e me adorar, disse o diabo a Jesus. Olha a resposta que Jesus deu. Jesus, homem. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Preste bem atenção. Quando o demônio prometeu dar a Jesus o mundo, porque foi ao Jesus homem, e Jesus homem não era dono do mundo, era o Jesus Deus que era dono do mundo. Aí ele diz assim, mas vou te dar tudo isso. Jesus responde para ele assim, há um só Deus, e somente a esse Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O que tem de ver esse tal de São João com a Bahia? O que tem de ver o tal do São Francisco com aquele rio? O que tem de ver rio dado por Deus? Não foi dado por São Francisco, não. Foi dado por Deus. Eu não vi ainda nenhum nome de rio com o nome de Jesus. Não vi ainda. Como o nosso povo idólatra, eu não vi nenhuma igreja ainda com o nome de Jesus. Da parte do catolicismo. Só vejo igreja de Santo Anácio, Santo Onofre, Santa Ifigênia, São Joaquim, São Jerônimo, São não sei o quê, São não sei o quê, São não sei o quê. Santos que são surdos, cegos, mudos, paralíticos, não andam, não tem poder para fazer nada. Tanto é que, por que esse São João aqui não acode o povo da Bahia? Por que ele não vem dizendo, olha, eu sou o São João, já que vocês estão em seca, eu vou mandar chover para vocês. Por que ele não vem? Por que ele não vem? Cadê o poder dele? Cadê o poder dele para fazer chover? Agora, se este povo da Bahia, hoje, quebrar todas as imagens que tiver lá e se ajoelharem perante Jesus, eles não vão terminar a oração e a chuva vai cair. Eles não vão terminar a oração e a chuva vai cair. Porque Elias não se levantou antes que a chuva caísse. Quando ele se levantou, a chuva já estava caindo em abundância naquela situação. A idolatria é uma maldição. A idolatria é uma maldição que o povo brasileiro adotou e vive. Por isso os hospitais lotados, as cadeias lotadas, a natureza completamente revoltada, chuva no lugar demais, seca no lugar demais, uma situação grave, a violência imperando, ninguém mais respeita nada, a família destruída, porque a idolatria entrou no povo brasileiro. E Paulo apóstolo, na sua epístola aos Romanos, ele narra toda a consequência da idolatria. Ele diz tudo aquilo que a idolatria faz, porque a idolatria quebra o vínculo do homem com Deus. A idolatria quebra a aliança do homem com Deus. E Deus se retira. E quando Deus se retira, o diabo toma conta. Não existe espaço vazio diante do homem. Ou ele está com Deus e Deus está levando o homem, o Deus se retira e o diabo toma conta dele. E quando o diabo toma conta, o resultado é esse que nós estamos vendo. O resultado é esse que nós estamos vendo. Enquanto nós estivemos passando por esta situação,
enquanto nós estivemos na idolatria sendo cultuada no Brasil, nós vamos ter todas essas situações. Bom, mas o que isso diz respeito a nós? A nós, a cada um de nós. Cada um de nós somos um reino de Deus. Cada um de nós somos uma entidade de Deus. Cada um de nós temos uma responsabilidade com Deus. E Deus nos dá a condição de escolhermos. Nós temos pregado aqui, por exemplo, a turma que foi para o tanque de Betesda escolheu ficar 38 anos diante de uma água que não tinha força. Podia ter entrado na porta das ovelhas, porque o tanque de Betesda fica aqui à direita, a porta das ovelhas fica aqui. Podia ter entrado na porta das ovelhas, que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Podia ter entrado por Jesus. Nós vimos aquele caso da cidade de Jabes de Gileade, que foi cercada e o inimigo disse, nós vamos te livrar da morte, mas vamos fazer vocês escravos e vamos arrancar o teu olho. E o povo diz, dá 7 dias para nós. Se nós não acharmos ninguém para nos acudir, nós vamos entregar o nosso olho e vamos ser escravos de vocês. Nós vimos que quanta gente nesse mundo está sem o olho, se está com o olho, está com outra doença, está com outro problema, escravo do cão, escravo do demônio. Deus nos dá, ele diz, eis que ponho diante de vocês 2 opções. Escolhe o bem e deixa o mal para lá. Eu ponho a vida e a morte, escolhe a vida. Deus pede que a gente escolha o bem, que a gente escolha a vida. Mas é com Ele, só com Ele, porque Ele é o responsável da nossa vida. Então nós temos de andar com Cristo, porque Ele é que nos dá o dom da vida, Ele que nos faz vencer todas as nossas dificuldades. Aí nós vimos aqui que Jesus diz em João, no entanto, vós não quereis estar comigo. Vós não quereis estar comigo. Gente, que confissão dura essa de Jesus, que lamento que Jesus tem, quando ele diz, vocês não querem estar comigo, eu quero estar com vocês, eu quero dar tudo para vocês. O que Jesus disse naquela parábola do filho pródigo ao filho mais velho, que não saiu de perto dele? Disse, filho, você está reclamando à toa, filho, tudo que é meu, filho, é teu. Tudo que é meu é teu. Você ficou comigo, você esteve comigo todo esse tempo, tudo que é meu é teu. Então, meus irmãos, escutem bem o que estou dizendo. Se Jesus diz que tudo que é dele é meu, se eu estiver do lado dele, se eu estiver com ele, por que não ficar? Por que preferir ficar com o diabo que diz assim, ó, para vocês, ó, tudo que é meu, não dou nada para vocês. E quando ele dá de um lado, ele tira do outro. O diabo tem essa conduta. O diabo tem esse caminho. E aí eu tenho de dizer, como Jesus diz, quanta gente prefere seguir o cão, seguir o demônio, seguir o diabo, para não seguir Jesus, que tem tudo para nos dar, tudo para nos dar. Agora, para a gente seguir Jesus, é preciso uma coisa muito importante, que nós estamos batendo muito nisso. Não é ser só a fé, não. Não é só conhecer o nome de Jesus. Não é só saber que Jesus existiu. Não. Para a gente seguir Jesus, nós temos que ter ousadia. Ousadia de fé. Ousadia de fé. Ou seja, aconteça o que acontecer. Vira o mundo do jeito que virá. Haja o que houver. A tempestade pode vir do jeito que for. Mas eu estou com Cristo e creio nele. E sei que ele vai estender a mão para mim e ele vai me tirar de toda e qualquer dificuldade que o diabo coloca na minha vida. Essa é a ousadia de fé que nós temos de ter. Aí vocês me dizem, mas eu tenho dor, eu tenho doença, eu tenho enfermidade. Seja ousado, meu irmão. Seja corajoso. Põe o diabo para correr da tua vida. Toca o diabo da tua casa. Toca o diabo da tua família. Toca o diabo do teu marido, do teu filho. Toca o diabo que está à tua volta. Toca o diabo dos teus negócios e você vai ver como Jesus vem, o diabo saindo, Jesus vem e ele vai te acudir, porque ele é o dono do ouro e da prata, ele é o nosso Criador, ele é aquele que veio nos trazer vida e vida em abundância. Se você não quer a vida em abundância de Jesus, fique com a vidinha que o diabo põe diante de você. Essa é a escolha que você está fazendo. Queria terminar a nossa palavra com o Salmo 108.
no versículo 12 e 13. Preste bem atenção aqui o que está escrito no Salmo 108. Jesus presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Vou traduzir. Pois inútil é o socorro do homem. O que nos ensinaram? Que nós temos de buscar correndo o socorro do homem. Nós temos de buscar urgente o socorro do homem. Eu vi, por exemplo, a narração da nossa cliente cujo marido morreu do coração na frente dela. Então ela me narrou tudo. Na hora que ele ergueu o braço e deu o grito, eu gritei para os vizinhos. Eu saí na janela e vi uma ambulância do SAMU. Gritei para a ambulância. Gritei para o meu filho que podia estar ouvindo. Corri no telefone. E eu fiquei escutando a história. Ela chamou o vizinho, ela chamou a ambulância do SAMU, chamou pelo telefone o filho, gritou para todo mundo, mas não chamou Jesus. Não chamou Jesus, aquele que curou tantas e tanta gente, tantas e tantos doentes, ela não chamou. Eu perguntei para ela, mas e você não chamou Jesus? Eu fiquei tão apavorada na hora que esqueci. É isso que acontece conosco. Nós ficamos tão apavorados, que esquecemos de chamar o autor da vida. Aquele que tem a vida para nos dar. É ele que nós temos de chamar em primeiro lugar. É ele que nós temos de buscar em primeiro lugar. É ele que nós temos de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa é a promessa dele. É gritar, o Senhor vem aqui, eu estou lhe invocando em primeiro lugar. Porque o Senhor vai cumprir a sua promessa, que eu invocando o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas me serão entregues. Esta é a ousadia de fé que nós temos de ter. Nós não podemos ser palermas na fé, não podemos ser patetas na fé, não podemos ser brutamontes na fé. A fé tem de ser ousada. E olha que a promessa dele aqui. Vão é o auxílio do homem. Essa nossa cliente mostrou que todos os gritos que ela deu, que tudo que ela deu, não conseguiu salvar o marido dela. O SAMU veio, aplicar injeção, fizeram massagem, fizeram de tudo. Em todo esse tempo, ela não teve a lembrança de invocar o nome de Jesus. Mas olha o que está escrito aqui. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Olha a promessa dele. Gente, você sabe o que é proeza? Proeza é aquela coisa que parece impossível da pessoa fazer. Pega um menininho, por exemplo, ele faz uma coisa grande que, puxa vida, desse tamanho ele já está fazendo. É proeza. Aquilo que nós normalmente não conseguimos fazer e nós fazemos, é proeza. Proeza é a palavra que significa coisa grandiosa, coisa grande, coisa além da nossa força, coisa além da nossa sabedoria. Isso é proeza. E a promessa dele é que nós vamos fazer proezas, coisas enormes, coisas além da nossa força, porque ele vai na frente calcando aos pés o nosso adversário. Olha, gente, mas vejam bem que coisa maravilhosa que é a vida com Jesus. É invocá-lo que ele vai na frente. Ele não vai atrás, ele vai na frente. Eu tenho uma passagem que aconteceu com meu pai, uma passagem de se rir. Meu pai tinha uma espada que ele ganhou dos ancestrais dele, e um dia ele ouviu um barulho dentro da casa, ele desembainhou a espada corajosamente e virou para minha mãe e disse: Cacilda, vai à frente que eu te dou cobertura. Vai à frente que eu te dou cobertura. Quer dizer, mas Cristo vai diferente, ele vai à frente, ele que vai à frente, nos dando cobertura. Quem dá cobertura é quem? Cobertura significa colocar nas costas, né? Mas a cobertura de Cristo não, ele vai à frente, calcando aos pés o nosso adversário. E essa promessa não está aqui só não, está no Salmo 91. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esta é a promessa de Cristo, que nós temos que ter a ousadia de cobrar. Eu, por exemplo, quando estou em dificuldade, que eu tenho dificuldade de ter fé, eu digo: Senhor, eu não mandei o Senhor falar, o Senhor falou, agora cumpra. Pronto, é ousadia de fé. Eu não pedi para o Senhor falar. Quando o Senhor falou, eu nem existia. O Senhor falou, agora cumpra na minha vida, ponto final. É assim que tem de ser.
É ousadia na fé. Crer na palavra dele. Ah, mas isso é um desrespeito para Deus. Desrespeito é não acreditar na palavra dele. Desrespeito é não seguir a palavra dele. Quando eu cobro a palavra dele, ele fica todo orgulhoso. Esse é dos meus. Esse crê em mim. Esse acredita em mim. É assim que nós temos de ser. Ousados na fé. Ousados na fé. Vou repetir. Ousados na fé. Crer, crer, crer. E cobrar de Deus quando você tiver essa fé. Porque é isso que ele quer de nós. Amém? Vamos agradecer a Deus, então, a palavra de hoje. E vamos pedir a ele que nos dê a ousadia de fé, né? Ergamos nossas mãos e digamos todos: Senhor Jesus, nos dá ousadia de fé, para que nós possamos crer nas tuas promessas, crer nas tuas palavras, ter a certeza, Senhor, da nossa fé ousada, para nós vencermos todas as dificuldades da nossa vida, para sermos mais que vencedor em ti e para termos sucesso e vitória, em nome de Jesus. Amém. Oremos o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E nos livra, Senhor, de todo o mal. Porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?